Olá, queridos amigos. Bom, estou aqui hoje para falar mais um pouco sobre o impacto da variação da carga nas características do amplificador e no próprio amplificador. Nos últimos dois vídeos falei sobre o transformador e as alterações de carga. Eu queria passar duas mensagens nos últimos dois vídeos. A primeira era que quando mudávamos a carga, ia aumentar a corrente no transformador, ia pôr o transformador a funcionar com mais carga, mas que, sendo áudio o transformador, iria aguentar se o transformador tivesse, digamos assim, alguma margem, não ia saturar. Portanto, pode haver aquela ideia que quando se aumenta a corrente, aumentando a corrente do transformador, o transformador queima em poucos minutos, mas isso não acontece, ok? O transformador não satura. Era essa a mensagem que eu queria passar. Quando o transformador satura, o que acontece é que a bobina do primário do transformador, nós deixamos de ter o efeito da bobina. A bobina vai criar aqui, portanto, tem uma determinada impedância, não é? E esta corrente fica limitada. Quando o transformador satura, nós deixamos de ter bobina, passamos só a ter resistência. E nesse caso a corrente, temos um pico maluco de corrente, uma coisa deste género. Em vez de termos a corrente que teríamos no transformador, há um pico de corrente maluco. E este pico de corrente é limitado apenas para a resistência do enrolamento. E aí a corrente vai para valores elevadíssimos e pode queimar o transformador muito rapidamente, ok? E isso acontece normalmente quando colocamos uma tensão aqui na entrada superior à tensão do transformador. Outra coisa, eu tive aqui alguns feedbacks relativamente ao pico de corrente que pode existir no amplificador. Este tipo de fontes, como eu já falei, são fontes fortemente não lineares. Não são fontes lineares, fortemente não lineares. A corrente aqui no transformador não é um sinusoide. Se a corrente no transformador fosse um sinusoide, aqui o pico de corrente seria muito menor, ok? Mas na realidade a energia é transferida toda para os condensadores durante intervalos de tempo muito curtos. Logo a corrente aqui vai atingir um valor elevadíssimo. É típico, se tivermos aqui 10.000 micros, é típico ter aqui 15 amperes. 15 amperes. Se isto fosse, por exemplo, um amplificador de 50 watts, aqui com 25.025, 50 watts, um trafo de 100, por exemplo, portanto daria 50 volts no total, aqui no secundário, portanto 2 ampere, se multiplicarmos por raiz de 2, 2.82, 15, é de 15 amperes que estamos a falar, ou seja, uma corrente 7 vezes maior, ok? Portanto, mesmo que o transformador tenha uma proteção, a proteção não vai disparar, porque o valor aqui RMS não é os 15 amperes. Mas temos estes picos a circular aqui nos enrolamentos e temos quedas de tensão adicionais, não é? Eu falei disto aí num vídeo, já não sei no qual é que foi, ou numa resposta, no feedback que dei. Portanto, temos elevado conteúdo harmónico no transformador. Portanto, um transformador que estava projetado para 50 Hz vai levar aqui com uma terceira harmónica fortíssima, 150 Hz, okay, que vai produzir muito mais perdas, mais calor. E tem todas essas questões. Por isso o transformador convém, ter aqui alguma margem. Bom, agora o que é que se passa aqui em termos do amplificador? Eu até fiz aqui um esquema equivalente do amplificador. Portanto, temos aqui um amplificadorzinho e ataca o andar. Portanto, isto é um amplificador de tensão. Okay? Tem o sinal de entrada. Está aqui o feedback. Ataca aqui o andar de saída. Na maioria das topologias que nós utilizamos, este é um amplificador com saída em corrente, porque temos aqui um VAS. E a diferença das correntes é o que vai aqui para o andar de saída, ok? Aqui vamos ter uma impedância, ok? A impedância de entrada destes tais vai depender do beta destes transistores, ok? E da carga. Quando nós mudamos a carga, ok? Quando nós mudamos aqui a carga, nós estamos a mudar a impedância que este andar aqui vem, ok?
ok? Mudando a impedância que este andar V, o ganho de malha do amplificador vai ser afetado. Okay? Eu tenho aqui, portanto, 3 casos, 8, 4, 2, ok? 2 ohms aqui. E supostamente o que eu estou à espera de obter é, à medida que eu vou baixando esta impedância aqui também vai baixar neste nó, ok? Isso vai fazer com que o polo que eu tenho aqui no circuito vá para mais alta frequência. Na realidade existem mais polos, isto é só um exemplo, ok? O circuito tem muitos mais polos, isto provavelmente é muito pior do que isto que está aqui, mas ok, isto é só um exemplo. Neste caso estaremos a falar que o polo dominante estaria aqui neste ponto, teríamos aqui uma capacidade elevada e quando reduzimos aqui a resistência neste ponto, ou seja, a impedância, quando reduzimos aqui a impedância neste ponto, o que vai acontecer é que a constante RC é menor, o polo vai para mais alta frequência, mas o ganho baixa. Quando este ganho baixa, nós temos menos capacidade para rejeitar qualquer perturbação que entre no amplificador. Eu fiz aqui um exemplo, normalmente eu gosto de fundamentar as coisas que digo, mas isto até pode estar errado, ok? Mas ao menos tenho aqui algum fundamento. Bom, eu tenho aqui uma montagem seguidora, como podem ver aqui uma montagem seguidora, e está a ser injetada uma perturbação, ok? Pode ser uma perturbação qualquer, um ruído, uma distorção, é injetada aqui. O amplificador, como é realimentado, vai tentar colocar na saída a tensão de entrada. Temos aqui o feedback, não é? Ele está a olhar para a saída e está a compensar. Portanto, se existir aqui uma perturbação, esta tensão aqui na saída vai ser tal que elimina, vamos fechar aqui um bocadinho mais, elimina esta perturbação, ok? Então, o que acontece é que a tensão aqui na saída vai ser portanto o VI menos o VO vezes o A. O A é o ganho do amplificador, estamos a falar deste A aqui, ok? É o ganho de malha aberta do amplificador, que é elevado, estamos aqui a 80 dB, 74, 68, se não me engano. Portanto, então a tensão de saída vai ser a tensão aqui à saída do amplificador, este Vx, mais a perturbação. Resolvendo isto em ordem à tensão de saída, ficamos com esta equação. Portanto, o VO igual a VI A sobre 1 mais A, mais a perturbação a dividir por 1 mais A. Se está, por exemplo, se estivermos a falar de 60 dB, que é 1000, ok, 1000 a dividir por 1001, está aproximadamente 1. Temos VO igual a VI, não é? Mais a perturbação dividida por 1000. Ou seja, quanto maior for este ganho, mais a perturbação vai ser atenuada. E isto é muito importante, ok? Isto é muito importante e quando nós mexemos na carga, portanto, quando baixamos a carga, nós reduzimos este ganho. E reduzindo este ganho, reduzimos a capacidade, portanto, quando este termo que está aqui, esta perturbação, não vai ser tão atenuada, ok? E vai ser pior, não é? Bom, essa era a questão que eu queria trazer aqui hoje, e normalmente é o motivo pelo qual quando baixamos o valor da carga para ter mais potência, pioramos a THD do amplificador. Tudo depende da margem que o amplificador tem, há maneiras de tentar corrigir isso, ok? Ou topologias que lidam melhor com esta variação de carga aqui. Depois tem a outra questão que eu falei da questão de colocar os transistores em paralelo, que é preciso também aqui para, quando se baixa a carga, colocar mais transistores em paralelo. Para equilibrar as correntes nesses transistores também não é nada fácil, ok? E colocando mais transistores em paralelo, aumentamos esta capacidade e isto começa a cair mais cedo. É preciso fazer algo aqui no VAS, nomeadamente aumentar a corrente do VAS. Aumentando a corrente do VAS, degrada-se uma série de questões,
Portanto, isto é tipo uma pescadinha de rabo na boca, ok? Se eu mexer só aqui na carga, deixar tudo como está, ok, tenho uma degradaçãozinha e o amplificador dá mais qualquer coisa. Se meter transistores em paralelo aqui, eu já vou ter que atuar no VAS, ok? E depois por aí afora, não é? Há toda uma série de questões. Mas pronto, as questões que eu queria passar era, duas já passei, é o facto de aumentarmos a corrente não vai, ou seja, não vai queimar o transformador, a corrente de entrada aumenta. Na realidade, o transformador já vai operar com uma corrente sempre acima da corrente nominal, o valor de pico já vai estar sempre acima devido à carga fortemente não linear aqui, ok? Não vai queimar, não vai saturar. Portanto, saturar é quando a corrente, é quando aplicamos aqui uma tensão e esta bobina, portanto, satura e aí deixa de existir bobina. Temos só uma resistência que é a resistência do ramo, aí a corrente dispara e queima o enrollamento. A outra questão é que o transformador normalmente está sobredimensionado, não é? Porque em áudio não vamos ter sempre os picos, temos aqui alguma energia armazenada. Bom, há aí outros estudos de outros colegas que temos que considerar também, mas basicamente era isso que queria passar aqui hoje. Nada nada é gratuito, ok? Quando se melhora uma coisa, acaba sempre por se piorar outra. Bom, um grande abraço, amigos. Até à próxima.